Pessoal, beleza? Vamos lá dar continuidade nesse vídeo que eu estava falando sobre a preparação que nós, tosadores, nós empresários, nós todos desse ramo de banho e tosa precisa ter. Então, se você está chegando agora, não sabe do que eu estou falando, clica aí, vai no link, clica aí que você vai conhecer todo o nosso método, vai saber desse primeiro vídeo. É um assunto assim bastante interessante, bastante útil e necessário para todos nós. Não só nós desse ramo, não só nós do banho e tosa, não só dessa parte estética, mas até para você. Você que é simplesmente ou unicamente dono, proprietário, do tutor de um bichinho. É interessante você saber disso também, porque muitas das vezes você não imagina o que pode acontecer, você não imagina como que é lá no salão de banho e tosa, você não sabe como são os procedimentos e tudo que acontece lá. É importante você saber. Então, dando continuidade no que eu estava falando, eu falei da preparação e nós temos que ter esses dois tipos de preparação, que foi o que o rapaz falou lá, o namorado do rapaz que faleceu, ele disse, né? Que ele viu, ele percebeu na mulher que não tinha o preparo. Então eu estava falando desse preparo que a gente tem que saber para poder fazer esse primeiro procedimento, que é obrigação nossa, porque seria também demais se a gente nem souber fazer direito um banho, fazer uma tosa, algo de que a gente se propôs, algo de que a gente diz que é profissional dessa área, como um tosador, um banhista. Então não estou nem chegando nesse ponto de que, será que você sabe fazer? Não, não, você precisa saber, sabe? Então essa é a preparação, e quando vem um animal com um banho terapêutico, com um banho diferenciado, com um banho medicamentoso, é o que eu estava falando, além de você ter toda essa preparação, esse conhecimento para fazer esse banho, evitar que entre esse shampoo, evitar que entre essas químicas, vamos dizer assim, nos órgãos, pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho do animal. Além de você fazer e souber dessa primeira preparação, você tem que estar preparado também para um eventual caso de emergência. Como eu disse já aqui, são animaizinhos que a gente não sabe todo o decorrer dele, a gente não sabe todo o histórico dele, porque ele pode acontecer de passar mal ali na mesa. Em decorrência, muitas das vezes, ou não, mas na maioria das vezes, em decorrência desse banho terapêutico, porque como eu disse, são shampoos medicamentosos muito ruins. Então se você sabe esse primeiro procedimento, se você está preparado para fazer um bom banho, ok, mas você está preparado para essa eventualidade que espero que nunca aconteça, né? Mas pode acontecer dele passar mal ali na mesa, depois que você fez esse banho, depois que você preparou ele todo, a secagem é diferente, a temperatura do secador é diferente, o local onde ele tem que estar, enfim, você tem que saber trabalhar, você tem que saber de todas essas coisas, mas pelo fato de que, volto a dizer, volto a afirmar, o fato da gente não saber o histórico de saúde desse desse cachorrinho, muitas vezes esses produtos que a gente usa na hora do banho, ele pode acarretar um probleminha que ele tinha lá parado, quietinho no cantinho dele, mas foi atiçado, foi aguçado, às vezes, por alguma medicação que contém ali nesse shampoo, que eles são muito químicos, esse shampoo. Por isso que é um shampoo terapêutico, é um shampoo medicamentoso. Então junta esse shampoo com esse probleminha que ele tinha, já tinha uma predisposição para algum problema, e na hora da secagem, ou na hora que ele já está pronto, na hora até de ir, como já aconteceu comigo, o cachorro estava lá comigo no salão, ficou o tempo todo lá, era uma pessoa que deixava esse cachorrinho cedo e pegava só na hora do almoço. E assim que chegava, como eu sempre fiz, assim que chegava, eu já trabalhava, já deixava o cachorrinho pronto, e depois ele ficava lá no espaço lá, esperando a dona. Então eu já tinha terminado esse cachorro há muito tempo. Só estava realmente esperando chegar a dona. E ele estava lá bem, estava lá andando, às vezes ia lá fazer um xixi, deitava, dormia lá, cochilava, beleza. E era um cachorrinho, era um cliente meu, que eu já conhecia ele. Mas aquele dia, não sei porquê, na hora que eu fui entregar o cachorro para a mulher, ele simplesmente desmaiou também. Só não caiu do meu colo, que eu estava preparado e eu senti um peso diferente, né? Igual uma pessoa quando desmaia, você consegue pegar uma pessoa se ela está normal, mas quando a pessoa desmaia parece que ela fica mais pesada. E o cachorro é a mesma coisa. Ele só não caiu porque estava no meu colo e eu percebi. Mas você vê, como que vai se explicar isso? Ele estava totalmente bem. Então pode ser que desencadeou, aquele banho desencadeou algum problema ali nele, que muitas das vezes não é na hora que vai acontecer isso, vai levar um tempo, talvez algumas horas, como foi esse caso, talvez um dia, talvez 2 dias, pode acontecer alguma coisa. E acontecendo ali com você, como aconteceu comigo várias vezes, você tem que estar preparado para isso.
que foi o que o rapaz lá falou, que viu que a mulher, né, não tinha preparo nenhum e ela poderia ter feito alguma coisa e poderia ter salvado a vida daquele rapaz. E é essa preparação que eu estou trazendo aqui. É esse assunto que eu quis trazer para vocês, para nós todos, na verdade, que é justamente fazer essa mudança, mudar essa nossa mentalidade de que temos que saber só o banho e tosa, já que eu sou um tosador. Não, você tem que saber de tudo. E eu tinha dito também que como a gente vai fazer isso? Eu ia falar para vocês o que a gente tem que fazer então. É justamente e simplesmente se preparar, ir atrás desses conhecimentos. Como eu disse no primeiro vídeo, quem sabe até a gente vai chegar ao ponto de conversar com o veterinário, né, na CRV, no Conselho Regional de Medicina Veterinária. A gente conversar com esse pessoal, conversar com esses donos de escola, para que seja implantado já no próprio curso esse tipo de preparação, para que o tosador, para que aquele banhista que vai continuar, que vai seguir nesse ramo de banho e tosa, que ele saia desses cursos já com essa noção. Então não estou dizendo que você precisa estudar, que você precisa ser um veterinário, não. Até porque eu espero que chegue ao ponto de ser obrigatório nesses cursos. Mas caso não seja obrigatório nesses cursos a gente ter esse conhecimento de veterinária para poder salvar esses bichinhos, você vai ter que ir atrás, até que isso não seja uma regulamentação, como ainda não é. Mas a partir do momento que for obrigatório, ok, todo mundo vai passar por isso e vai ter que ser assim, vai ter que ser esse profissional. Mas enquanto não tem essa regulamentação, eu aconselho você a procurar, a saber. Hoje em dia aqui no Google, internet, YouTube, tem de tudo. Você consegue se formar através dessas mídias sociais aí, pelo esse YouTube, né? Então lá tem tudo. E se você conhece um veterinário, que muitas das vezes, quando a gente tem um pet shop, principalmente pet shop, não digo só um banho e tosa, né? Mas o pet shop, eu acho até que é obrigatório ele ter um RT, que é o responsável técnico, né? Que geralmente em pet shop você vende uma medicação, você vende remédio, você vende esses shampoos terapêuticos, que é só prescrito por veterinário. Então, em pet shop existe esse RT, então quer dizer, você já tem um veterinário lá. Então você poderia ir até o veterinário, conversar com o seu patrão, para que você tenha um tempo na semana, no dia, não sei como, isso vai depender de você, claro, mas que você se prepare dessa maneira, simplesmente conversando com o veterinário. Lógico que você não vai perguntar de cirurgia, como que é o procedimento, como é que se estrutura, claro, não há necessidade disso, não é esse o caso. Estou dizendo no primeiro socorro. Se a coisa for mais complicada, logicamente vai ser encaminhado para o veterinário. Estou dizendo na situação que você está simplesmente banhando, que você está simplesmente tosando o cachorro e ele do nada ele desmaia ali. Então essa preparação precisa ter. Eu estava falando também de uma preparação que você precisa ter, que é um cuidado mais especial para determinados casos. Existe muito cachorrinho aí de idade, claro, eu vou citar, como eu sempre vou citar aqui, exemplos de que acontecem com a gente no dia a dia, vai acontecer com você, mas são casos de clientes meus. Sabe, ela é uma cliente minha que ela tem um maltês, e esse maltês ele já estava com artrite, artrose, um monte de problema, igual a gente tem, né? Eles também têm. Ele já era velhinho, já não conseguia parar em pé, a articulação dele já estava toda complicada, displasia, enfim, estava bem complicado. Tanto que esse cachorrinho aí era muito difícil fazer o banho, fazer a tosa, principalmente desse cachorro, era quase que impossível, mas tinha que fazer, até porque esses cachorros foram novos, foram filhotes um dia, e ele era o seu cliente quando era filhote, quando era fácil de trabalhar, e depois que ele fica difícil, você simplesmente vai falar para a dona, não posso atender, porque ele é assim assado, mas e quando ele era novo, que você ganhou dinheiro com ele? Então quer dizer, você tem que continuar atendendo esse cachorrinho até o fim da vida dele, ou até que você saia, ou até que o cliente mude, mas enfim, você vai ter que atender ele até o fim, e esse cachorrinho era um desses casos. Então era muito difícil trabalhar com ele. E eu vou contar isso por quê? Porque acontece muito com a gente, que a gente nem percebe. Se o dono não falar, não contar, ou se a gente, como bom profissional, ir atrás de saber do cliente, não é só você fazer o banho, vai embora, me paga aqui, beleza. Não. Dependendo dos casos, como é esse caso, é um cachorro difícil de fazer, é um cachorro que ele dá problemas depois do banho, que é o que eu vou falar agora. Então, se a gente não for profissional ao ponto de ir atrás saber do cliente como é que passou o cachorrinho depois do serviço que eu fiz. E se eu não fizesse isso, se eu não tivesse ido atrás, eu não sabia o que essa mulher me contou, o que eu vou contar agora.
Esse cachorro ele foi lá a primeira vez e como ele era difícil fazer, eu fiz o meu trabalho como sempre. Mas ela já tinha saído de um pet shop porque ela me disse que toda vez que dava um banho no cachorrinho dela, que ela levava lá para fazer banho, ou fazer uma tosa, ou cortar uma unha, enfim, o nosso serviço estético, depois que esse cachorrinho chegava em casa, ele ficava assim, dias ruins, sabe? Ele não levantava muito mais como levantava, apesar de que ele não andava bem, ele não andava muito, já não conseguia mais, já era de idade, ficava um bom tempo deitado, mas de vez em quando esse cachorrinho levantava, claro, andava um pouquinho. Mas todas as vezes que saía do banho e tosa, ele ficava por muito mais tempo sem conseguir se levantar. E ela chegou até mim com essa queixa, eu atendi ela, né? E depois eu perguntei, que é esse serviço que nós dessa área, nós tosadores, nós proprietários de pet shop, precisamos fazer também, dar essa assistência pós-banho. Tá? Não é só antes do banho, vou fazer de tudo, vou agradar, receber meu dinheiro, agora deixa que ela volte, deixa que ela se veja. Não, você tem que dar essa assistência também. Como eu falei, dependendo do caso, você precisa saber, você precisa entrar em contato com ela e daí? Depois do banho, o que aconteceu, como que ele passou. Então ela chegou comigo, né, chegou até mim com essa queixa, eu fiz o meu trabalho e logo em seguida, no mesmo dia, se não me engano, já foi no dia seguinte, cedinho, eu passei uma mensagem para ela dizendo, e daí, como é que foi o fato de ter vindo aqui, eu sabendo do questionamento da senhora, como que ele se comportou, melhorou? Ela falou, não, Mori, muito pouco, não melhorou não, muito pouco. E aí eu falei, puxa vida, aí complicou. Mas voltando, e sempre vou bater nesse ponto do nosso profissionalismo que nós temos que ser. Aí eu disse para ela, então a senhora volta aqui, faz assim, faz assado, e quis dar toda a assistência que nós precisamos dar assistência a eles, né? E ela falou, não, amor, vamos deixar assim, vamos deixar para o próximo banho. Ainda me deu a oportunidade para o próximo banho. Quando ela chegou no próximo banho, eu ainda sabendo daquilo e não tinha resolvido aquela situação, foi quando a Fátima entrou em ação, que ela deu o banho naquele cachorro. É esse preparo que eu estou dizendo que nós temos que ter, sabe? Então não é culpa minha, eu sabia de tudo aquilo, mas eu não consegui. A minha maneira de ser, a minha maneira de trabalhar, a minha maneira ou de secar ou de tosar, ou seja lá do que for, é diferente e você precisa conhecer aquele animal, você precisa conhecer as dificuldades ou as queixas do dono para que você atenda e faça um trabalho diferenciado e consiga resolver aquela situação, aquele problema. Então, sabendo disso tudo que eu já falei, a Fátima pegou e atendeu ela. E ela com capricho, com carinho, com paciência, que precisa ter paciência sim, não vamos ser falsos aqui, porque não é fácil, eu já falei para vocês que não é fácil ser um tosador, não é fácil trabalhar no salão de banho e tosa, né, por muitas coisas não é fácil, e essa é uma dessas coisas que não é fácil. Então se você é uma pessoa como eu, assim, elétrica, e cheio de coisa para fazer, e tem pressa e tal, você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E aí a Fátima entrou em ação e fez aquele cachorro com toda calma, paciência, tinha o tempo dela e tal, e terminou o cachorrinho, chamei a dona, ela me pagou, foi embora, ok, e no dia seguinte eu entrei em contato com ela, falei, ó, Dona Maria, vamos chamar de Dona Maria, aí, como é que o Billy se comportou de ontem para hoje, depois do banho? Mas essa mulher ficou maravilhada, falou, Maurício, ele melhorou demais, sabe, não só teve um comportamento normal, que é o comportamento que ele tinha, andava de vez em quando e tal. Não, ele ainda melhorou do que era. Ele melhorou ainda mais o estado dele, que ele ficou mais elétrico, ficou mais ativo, está andando mais, sabe? Não se queixa mais. Então, quer dizer, é toda essa preparação que nós precisamos ter para poder atender esses bichinhos. Então, quer dizer, ele sofria, e ele sofreu comigo também quando ele vinha para o banho. Porque além desses problemas todos que ele já tinha, a gente acabava aqui agravando um pouco mais na hora do banho, na hora da secagem, porque você precisa manusear esse bichinho lá, e põe ele para lá, e põe para cá, e levanta a pata, e levanta a cauda, e deixa ele em pé, e enfim. Então, além do problema que ele já tinha, a gente agravava esse problema dele. Foi quando entrou a Fátima e você precisa ter alguém como a Fátima aí para que entre nesses casos. Ou até mesmo você, e eu também precisei até me adaptar a esse tipo de situação, porque acontece muito. Isso é um tipo de coisa que você vai ter muito aí no teu salão. Então são todas essas preparações que a gente precisa ter no salão de banho e tosa. E não tão e simplesmente fazer um bom banho ou uma boa tosa ou só. Hoje em dia não é mais assim. Você tem que estar preparado para o banho, para a tosa,
para o atendimento, para o socorro desse bichinho, que se acontecer alguma coisa ali, você tem que saber o que fazer, porque tem várias profissões hoje. Se você entra numa empresa, se eu não estou enganado, que eu muito difícil trabalhar em empresa na minha vida, mais como autônomo, mas se eu não me engano, quando você entra numa empresa, você passa por alguns cursos, principalmente dependendo da função que você vai, um curso sobre incêndio. Ó, você vai trabalhar ali, tal, pode, pelo fato da sua profissão, pelo que você vai fazer, pode acontecer de dar um curto ou pegar um fogo, e daí o que você vai fazer? Você não sabe nem pegar um extintor, então você vai passar por um curso de incêndio. Dependendo do que você faz, você trabalha no mar, não sei o que, você vai ter que passar por um curso de natação, porque você vive no mar e se teu barco afundar, como é que você vai fazer? Você vai morrer porque você não sabe nadar. Então você vai passar por um curso de natação. E eu acho que assim tem que ser em todas as profissões. E nessa nossa profissão de banho-tosa não é diferente. Então você, como está trabalhando com a vida e não sabe o que pode acontecer, assim como a gente, eu estou aqui falando com você, pode me dar um piripaca aqui na hora, eu vou cair, morrer, e daí? Assim eles também, a mesma coisa acontece com eles. Então, eu acho que é interessante que, na nossa profissão também, a gente entre com esse tipo de preparo. A gente entra com a preparação do banho-tosa que a gente passou por aulas, por escola, mas a gente tem que ter cursos para esse tipo de eventualidade, para esse tipo de coisas que, muito provável, acontece sim no salão de banho-tosa. Então é isso. Então é esse vídeo que eu queria trazer aí para vocês. Como eu falei, se você está chegando agora aí, você clica aí que você vai conhecer todo o nosso método, sabe? Trazendo esses assuntos todos aí do momento, também trazendo assuntos que você tem interesse em saber. É só você clicar, você vai nos comentários aí, você pergunta, a gente vai expandir mais esse assunto, que são tipos de assunto, esse tipo aqui que eu trago, que é a estética, que é o comportamento entre nós e o cliente, que é como ganhar cliente, que é como manter cliente, enfim, é o tipo de coisa que não tem fim, né? Hoje em dia, essa evolução das coisas, essa evolução da informática, sabe? A gente tem que estar sempre acompanhando, porque senão a gente fica para trás. E aí você fala, mas o que tem a ver você atender bem uma pessoa com essa revolução toda, com toda essa inovação que está acontecendo? Claro que sim. As coisas hoje em dia estão andando cada vez mais juntas. Você vê essa inteligência artificial, né? Então, assim, a gente tem que estar preparado para tudo, para tudo. Não digo que você vai ter que ser um expert em tudo, até porque ninguém é, mas você tem que ter o máximo de preparo possível para poder saber conversar com o cliente, para poder saber resolver o problema dele, para poder saber fazer um bom banho, para poder saber resolver uma situação dessa de emergência, que o cachorro passou mal ali na mesa. Tudo isso você tem que estar preparado. E é tudo isso que faz você ser diferente. É tudo isso que vai fazer você ser aquela pessoa falada por todo mundo, aquele pet lá, ó, aquele pet é bom. Aquele pet é diferente. Ah, o tosador que tem lá, aquele tosador é bom. Ele sabe, ele conhece, ele resolveu o problema aqui. Ele me deu uma ajuda na hora de sufoco que o meu cachorro passou mal ali. Ele conseguiu fazer um trabalho diferente, bonito, que eu gostei. E quando eu saio com o meu cachorro na rua, todo mundo elogia. É esse profissional que você tem que ser. Não adianta ser mais um. Se você vai abrir só para ser mais um, se você está fazendo um curso de banho-tosa só para ser mais um, não adianta. Infelizmente, com pouco tempo, talvez leve um pouco mais de tempo, até demore um pouquinho, ok, mas você não consegue chegar no fim da jornada com sucesso se você vai ser só mais um. Você tem que ser diferente. E para ser diferente, é isso tudo que eu e a Fátima está trazendo para vocês. Clica aí que você vai saber do que eu estou falando, tá bom? Então eu vou lá, eu vou trazer um outro assunto que também estava na mídia esses tempos atrás e foi abafado um pouco, porque todo dia acontecem coisas horríveis e terríveis na nossa vida, no nosso mundo. Então aquele assunto que a gente achou que era sério, ele já deixou de ser sério, dali 1 minuto ou 2, porque já aconteceu outra catástrofe, outra tragédia, né? E é sobre aquele cachorro, um Golden, se não me engano, acho que era Chico o nome dele, que morreu numa caixa de transporte, num voo, no avião aí, né? Então isso também é importante, é interessante, eu sei que muita gente viaja, que muitos cachorros viajam aí pelo mundo em avião, e pode acontecer sim o que aconteceu com aquele cachorro. Então você tem que saber também como que você possa se prevenir o máximo possível. Porque ninguém sabe o que vai acontecer, por mais que você faça tudo que é certo, pode acontecer, né? Então você tem que se precaver de tudo, você tem que estar preparado para cessar, para cortar, para extinguir toda situação que pode acontecer. Porque assim você vai diminuir os riscos. Riscos sempre vai ter, mas quanto menos riscos correr,
melhor. Então é sobre isso que eu quero falar aí no outro vídeo. Desse transporte, como transporte, qual o problema, o que acontece, como fazer para evitar que o cachorro passe mal e até chegue a morrer, como foi esse caso desse Golden. Tá bom? É isso, um abraço, felicidade e saúde sempre.